Só que muitas vezes eu ficava frustrada por pensar uma ilustração na minha cabeça e não conseguir traduzir aquilo de uma forma que eu ficasse satisfeita, sabe? O resultado é praticamente instantâneo. Na primeira aula eu já tive um resultado incrível. Para mim foi isso. Peguei um grande atalho para desenhar, de deixar de desenhar como eu fazia para poder desenhar com um traço mais solto, com mais volumetria, pensando no gestual, tentando contar uma história. Eu fiz uma aqui que foi com uma aula ao vivo e a gente pintou um duende em aquarela, que foi essa ilustração aqui, que é uma ilustração completa, né? Com cenário e tudo. E eu gostei muito, achei um resultado assim que eu nunca tinha conseguido antes. E assim, é muito orgulho, é realização mesmo. Olá, minha gente, eu sou o Lacqua, sou ilustrador há 25 anos e nos últimos anos eu já ajudei mais de 5.000 pessoas a aprender a desenhar. Eu quero te dar as boas-vindas ao curso de desenho gratuito. Nessa série de vídeos você vai descobrir os passos para aprender como desenhar como um profissional em até 60 dias, de forma divertida e prática, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Nesse evento você vai ver o desenho de uma forma que você ainda não conhece. Isso vai ser transformador, mesmo para você que desenha e quer aprimorar suas técnicas. Você vai descobrir como aprimorar seu traço a ponto de, quem sabe, até mesmo transformar a sua arte em uma fonte de renda lucrativa para você trabalhar como um profissional. Inclusive, os desenhos que você acabou de ver não são meus, são desenhos de alunos meus que nos últimos meses aplicaram o que você vai descobrir ao longo dessa semana. Eu sei que falar que você vai desenhar como um profissional, mesmo começando do zero, pode parecer conversinha para boi dormir e que parece algo impossível de conseguir em tão pouco tempo. Você pode até mesmo pensar que desenha algo para pessoas com habilidade especial e que depende de um dom, que você não é um artista e por isso nunca vai alcançar resultados profissionais em seus desenhos. Ou quem sabe tentou desenhar por conta própria, mas odiou o desenho que fez, pois na sua opinião o seu desenho não chegava nem aos pés daqueles desenhos que te inspiram a desenhar. Eu te entendo, eu também pensaria assim como você se não tivesse visto milhares de alunos meus alcançarem resultados em poucas semanas, mesmo pessoas comuns assim como você que já conseguiram sim resultados profissionais em seus desenhos, simplesmente aplicando o que você vai descobrir ao longo dessa semana. Veja só o que alguns desses alunos têm a dizer sobre esse método. Eu não conseguia fazer nem o desenho ficar igual, se fosse uma cópia, ou nem expressar o que estava dentro da minha cabeça, que eu gostaria que ficasse daquele jeito no papel. E achava que eu não sabia desenhar por causa de dom mesmo. Na primeira live do professor, que foi a que eu assisti, onde ele já falou, vamos fazer aqui junto com um método, eu já consegui fazer muito melhor os desenhos. Comecei a postar, né, meus desenhos, e muitos amigos meus vieram e falaram assim, pô, eu não sabia que você desenhava, há quanto tempo que você desenha? E aí eu falei assim, pô, eu só desenho há 2, 3 meses, né? Mas eu acompanhava sem nenhum interesse em desenhar, porque eu acreditava que eu tinha que ter uma certa facilidade já para poder começar a desenhar. Meus desenhos eram bem simples mesmo. Eu não tinha nenhuma pretensão de ficar muito bom em desenho ou me tornar um profissional. Eu só queria poder pegar um personagem que eu gosto e poder fazer uma cópia dele, né? Poder desenhar ali igualzinho. E assim, logo nas primeiras aulas foi aquele boom. Eu comecei a aplicar as técnicas para o que eu queria, que era de início as cópias, e deu muito certo, deu muito certo. Agora estou fazendo redesign, estou dando meus primeiros passos para os meus primeiros personagens. Aprendi desenho do zero, aprendi técnicas, fundamentos e materiais para desenho tradicional. Um dos meus desenhos foi participar de uma concorrência para um projeto de embalagem de doces, e foi escolhido. Outras 2 ilustrações minhas viraram estampa da marca Dobra, viraram carteiras, quadros, adesivos e muitos outros produtos. Eu tinha muito receio de mostrar os meus desenhos, mas eu sentia que eu não era tão confiante. Logo na primeira aula eu já vi técnicas que já me chamaram muita atenção.
me trouxe muita atenção, me deu brilho nos olhos, me deu muita vontade de fazer. Esse aqui é um desenho que eu fiz antes, dá para ver melhor aqui, aplicando as técnicas do professor Lacqua, tudo que eu aprendi, eu cheguei aqui com o mesmo personagem, agora aplicando as técnicas, eu cheguei nesse resultado aqui. Então eu desenho desde os 11 anos de idade, mas eu sempre senti que eu não desenvolvia traço, ele era um desenho duro, sem vida, assim, e eu me sinto hoje livre, né? Eu estou bastante feliz, eu estou sentindo minha mão mais solta. Eu saí de lá tão confiante, né, que no final das contas eu acabei escrevendo um livro e ilustrando um livro do começo ao fim. Um livro infantil de 8 páginas. Eu achava que eu não tinha capacidade técnica para fazer aquilo. A gente está falando de criações, isso aqui é uma releitura, é um desenho meu mesmo, né, baseado num desenho da Hanna-Barbera, mas são coisas assim, sabe, estudo de cenário, são coisas minhas, saem da minha cabeça. Olha só que legal, é muito massa ver a evolução de pessoas comuns que talvez assim como você não sabiam desenhar e alcançar esse resultado em menos de 60 dias, saindo do absoluto zero e que hoje até mesmo ganham dinheiro com as suas ilustrações. Veja a Giovana, por exemplo, ganhou a concorrência de uma embalagem de biscoitos com menos de 30 dias, aplicando o que você vai aprender ao longo dessa semana. E o Fragão, que nem sabia desenhar, achava que não tinha dom para isso e hoje já tem alguns pedidos com ilustrações profissionais. E os dois começaram do absoluto zero. Aí você pode estar pensando, tá, Lacqua, mas que milagre que é esse? Ou então pensar que eles já eram predestinados a desenhar. Não, gente, não é nada disso. Tudo isso que eles aprenderam e a forma como aprenderam esse passo a passo foi algo que eu criei ao longo de 25 anos como ilustrador e professor. E eu criei isso porque eu quase desisti de desenhar. Gente, eu sou muito parecido com você. Eu gosto de desenhar desde pequeno. Eu era um menino mais fechado, mais tímido, assim como a maioria das pessoas que gostam de artes. Como eu não era bom em esportes e sempre ficava por último na escolha dos times, ou ficava de fora das escolhas, eu preferia trabalhar com a minha mãe e ficava horas e horas desenhando. Até que eu pedi para minha mãe me colocar em um curso de desenho com um ilustrador famoso aqui em Curitiba, onde eu moro até hoje. E foi por ele que eu quase desisti de desenhar. O fato é que ele desenhava super bem, mas não tinha um método. Ele não sabia ensinar os outros a desenhar como ele desenhava. Ele focava apenas nos alunos que já desenhavam. Afinal, era mais fácil para ele ensinar quem já sabia, afinal ele não tinha didática para ensinar quem estava começando, como eu, por exemplo, na época. Eu chegava em casa e chorava, porque eu não conseguia de fato aprender a desenhar. Eu só sabia copiar desenhos, e isso me frustrou demais e eu quase desisti. Essa foi a minha primeira lição no mundo da ilustração. Eu aprendi que nem todo artista é professor. Depois dessa experiência, eu resolvi tentar de novo. Afinal, eu era fascinado por ilustração. Foi aí que eu conheci o Washington. Calma, não é esse Washington, é o Washington Ferreira, o animador e ilustrador. Esse cara tinha uma Fiorino branca e chegava com umas 20 mesas de luz no carro. Ele viajava o Brasil inteiro dando curso de animação 2D. Com ele, eu redescobri a paixão pela ilustração. Apesar de ser um curso de animação, ali eu aprendi técnicas de ilustração tradicional. Foi com ele que eu aprendi a usar o lápis de cor para fazer esboços sem ficar apagando meus desenhos, além, claro, de aprender sobre animação e criação de personagens. Até que, em 2001, na época em que eu estava fazendo faculdade de Belas Artes, eu resolvi participar do Animamundi e fui para o evento lá no Rio de Janeiro. Esse evento era o maior evento de animação da América Latina e o segundo maior do mundo. Cara, foi sensacional. Eu tive aula com os mestres de animação Tim Webb e Ron McRae, que fizeram animações premiadas como As for Autism, 641 e Mr. Price, que para a época eram revolucionários. Eu lembro que eu fui na ansiedade de aprender sobre animação e aprendi muito mais que isso. Foi ali que pela primeira vez eu tive contato com o desenho gestual. Aquilo fez a qualidade das minhas ilustrações dar um salto incrível e mudou completamente o meu desenho. Na época, eu já trabalhava em um estúdio de animação e comecei a aplicar tudo aquilo nas minhas animações e em 2002, empolgado em ensinar o que estava descobrindo, eu comecei a dar aulas de desenho para alguns amigos. Só que não era fácil, pois eu sabia desenhar, mas eu ainda não tinha um método.
eu acabei me tornando aquele professor que eu tive lá na adolescência, lembra? Que era um artista, mas não sabia ensinar. Então eu percebi que precisava mudar. Eu passei 3 anos estudando tudo sobre desenho para melhorar meu método. Li dezenas de livros como The Animator Survival Kit, que tem mais de 1000 páginas, o Illusion of Life e também o Cartoon Animation, todos em inglês e todos muito extensos. Fiz diversos cursos e li muitos outros livros. Na época, não existia essa facilidade que temos hoje de cursos online ou de eventos como esse que você está participando agora. Eu cheguei a fazer animação, um curso de animação Disney para aprender sobre técnicas de cartoon muito mais a fundo. Então eu comecei a aplicar tudo o que eu sabia no meu trabalho e cheguei a fazer mais de 10.000 ilustrações para uma animação de estúdio em que eu trabalhava. Foi uma jornada longa de aprendizado, de testes, aprendendo sozinho, até chegar no traço que eu tenho hoje. E eu levei todo esse tempo simplesmente porque eu não tinha acesso a um método único que me ajudasse a aprender a desenhar de forma simples e rápida. Nessa época, eu já havia abandonado a ideia de ensinar desenho. Até que em 2005, um amigo meu chamado Leonardo Zimmermann chegou e disse: Lacqua, cara, eu queria muito desenhar com você. Eu queria criar personagens com a facilidade que você cria. Você pode me ensinar? Eu lembro até hoje que milhares de objeções vieram na minha cabeça. Afinal, eu já havia tentado ensinar no passado e havia me tornado o meu pior pesadelo na minha adolescência, que era o artista que não era professor. Então eu falei pro Léo: cara, eu topo, mas eu vou precisar mapear essa parada enquanto eu te ensino e você vai precisar aprender isso tudo junto comigo. Bem, ele queria tanto aquilo que acabou aceitando as minhas condições. Eu passei 2 meses ensinando somente o Léo e criando o meu método, o método Lacqua Parla de aprendizado de desenho. A coisa então começou a funcionar, tanto que logo eu tinha mais de 7 alunos além dele, até que eu vi que aquilo era bom e que funcionava e que outras pessoas estavam se divertindo e aprendendo muito mais rápido do que eu aprendi. Até que em 2006 eu pedi demissão do estúdio de animação e fundei o meu ateliê para viver somente ensinando outras pessoas e fazendo as artes que eu realmente desejava na ilustração tradicional. Isso mesmo, eu migrei do digital para o tradicional, um negócio de louco. Depois disso, eu lecionei por 10 anos em diversas universidades aqui do Paraná, em cursos de graduação e pós-graduação, ensinando sobre desenho e animação 2D. Participei de projetos com parceria na British Columbia Institute of Technology, o BCIT de Vancouver, e fui diretor de arte de apps para Apple na PUC do Paraná, além de cuidar, obviamente, do meu ateliê. O que era para ser a ajuda para o amigo virou o que eu faço todos os dias. É o que me realiza, ver outras pessoas aprendendo a desenhar sem precisar sofrer e passar por tudo que eu passei. Aí em 2020 eu foquei 100% do meu tempo na produção de conteúdo online e até criei um curso chamado Dom é o Cacete, que ensina a pessoas como você o passo a passo para aprender a desenhar como um profissional em 60 dias. E para provar para todo mundo que dom não existe e que qualquer um pode aprender a desenhar como um profissional, muito mais rápido, de forma muito mais divertida. Essa é a minha história, é o que me trouxe até aqui hoje com você. Agora que você já sabe que isso tudo não caiu do céu, que foi fruto de anos de estudo e testes, que foi comprovado por mais de 5.000 alunos que já tiveram contato com o método Lacqua Parla de aprendizado de desenho, vamos para a aula de hoje então. É importante você entender que tudo se trata de um método, que existe uma lógica em tudo que eu vou te mostrar ao longo dessa semana. Então, para aprender a desenhar como um profissional, o primeiro passo é aprender a se preparar para aprender desenho mais rápido e mais fácil. E como todo método, existe um fundamento, uma base para tudo isso. E essa base você vai aprender aqui, agora mesmo. No nosso caso aqui, tudo está relacionado e fundamentado na técnica mais básica da história do desenho, em algo que todo ilustrador na face da Terra, iniciante ou até mesmo avançado, deveria dominar de forma simples e rápida, antes de sair por aí desenhando de qualquer jeito e de qualquer maneira. Eu digo deveria, porque acredite, dezenas de pessoas com quem já conversei e já ilustram não conhecem isso, e quando passaram a utilizar essa simples técnica, viram seu desenho finalmente subir de nível. Eu estou falando sobre o traço de esboço gestual. Mas que parada é essa aí, Lacqua? Com essa técnica simples, o seu traço vai finalmente destravar e ficar mais solto e expressivo.
você vai ganhar muita velocidade na produção dos seus desenhos e evoluir em questão de dias. E como é que a gente aplica isso na prática? Bem, existem várias técnicas e posturas para manusear o lápis, para conseguir certos tipos de traço de esboço gestual que podem ser usados para desenvolver ilustrações de personagens e cenários de maneira específica e rápida. Em primeiro lugar, você, ilustrador, mesmo que iniciante, deve saber que esboço deve ser feito usando lápis de cor e não o grafite ou a lapiseira. Pode ser qualquer tipo de lápis macio, contanto que ele seja bem macio, de preferência azul ou vermelha. Você pode praticar esse exercício de esboço gestual com folha sulfite comum mesmo, como essas de impressora. Então pegue agora um lápis de cor que esteja aí ao seu alcance, um pedaço de papel ou o seu sketchbook se você já tiver um, e vamos passar para a prática. Em primeiro lugar, gente, a gente precisa fazer um aquecimento do traço. O que é isso? Eu vou te mostrar aqui na prática. Você pode começar sempre usando a anatomia, a ergonomia da mão. Então ela vai se mover desse jeito. Você vai colocar o lápis num ponto, vai enxergar o ponto onde você quer chegar, e você vai colocar o lápis e olhar para o ponto. Você não olha para o lápis enquanto você desenha. Você olha só para o ponto e você faz traços precisos. Ok? Agora, caso a sua mão comece a ficar meio tortinha e você não consiga fazer esse traço de maneira precisa, você vai girar o papel e aí você vai colocar o ponto onde você quer chegar e fazer o traço com firmeza ou traços mais leves, né? Você pode colocar mais de um ponto e fazer traços curvos, né? E você pode fazer outros exercícios de traços sinuosos, traços mais pesados, trabalhando a inclinação do lápis, enfim, né? Depois você pode trabalhar com traços circulares. Eu vou voltar aqui o papel na posição original e a gente vai fazer traços circulares. Eu gosto de trabalhar no sentido anti-horário, né? Nesse sentido aqui. Mas você também pode trabalhar, se você achar confortável, no sentido horário. O importante é que você solte a mão, tire o cotovelo da mesa e faça círculos, né? Pode ser um círculo dentro do outro, pode ser um círculo tangenciando um no outro. Você também pode fazer cubos, né, quadrados, onde você põe o ponto, enxerga o ponto, faz o traço, vira a folha, põe o ponto, enxerga o ponto, faz o traço. Mesma coisa para cá. Aqui eu vou fazer com a mão puxando para baixo, né? Às vezes dá certo. Se você precisar, você vai girar o papel. Então põe o ponto, enxerga o ponto e faz o traço. E aí você tem um quadrado com traços expressivos. Depois você pode começar a alinhar isso e fazer de uma maneira mais precisa o seu quadrado, ok? E aí você põe o ponto, enxerga o ponto e faz um traço. Isso são só exercícios de aquecimento, para você soltar o seu traço e também para você tirar aquele bloqueio do papel em branco. Agora a gente vai passar para a segunda etapa. A segunda etapa é o seguinte: vamos entender de uma maneira intuitiva, breve, a estrutura da cabeça humana. E depois disso, a gente vai passar para a silhueta, a deformação, pegando um desenho um pouco caricato e passando para a criação do personagem. E hoje eu vou colocar um tema muito massa para a gente desenhar. Vamos lá. Então a cabeça humana começa com essa elipse, que é o crânio. Se a gente projetar aqui esse crânio de lado, ele vai ser elíptico, ok? Esse é o crânio humano. Agora, você vai fazer duas linhas paralelas e vai cortar ela. Por enquanto, a gente não vai marcar a mandíbula. Por quê? Porque a gente precisa saber a altura dos olhos, que é mais ou menos no meio do rosto. Você vai marcar a linha da sobrancelha logo acima e aí você vai dividir esse rosto ao meio. Veja que eu faço traço, eu sujo o papel, não tem problema. O lápis de cor é para quê? Para você não usar a borracha, para você se concentrar no seu esboço. Agora que eu tenho a linha da sobrancelha e a linha do queixo, eu marco a linha do nariz. Olha que interessante, a linha da base do crânio tangencia o nariz. E aí a gente tem aqui o formato do nariz, que pode ser mais largo, pode ser mais estreito, pode ser mais abertas, as fossas nasais, né? E isso aí vai definir as características do seu personagem. Agora, eu faço o olho você pode traçar um traço mais quinado em cima e mais arredondado embaixo.
a distância entre o olho e o outro é de um olho. Isso é uma regra muito básica, né, para a gente desenhar a cabeça humana. Eu sei que existem outras maneiras de desenhar, mas eu vou te ensinar essa aqui muito simples. Da metade do olho, na verdade a gente define a íris, tá, que compreende aqui 1/3 do olho, e a pupila. E aí, na tangência aqui da parte interna da íris, a gente vai ter o limite da boca. Tá? Então a gente vai ter a boca aqui. Eu não vou entrar em detalhes do formato da boca nem nessa parte, porque agora a gente não precisa desses detalhes, porque a gente vai transformar isso aqui numa caricatura. Agora eu vou colocar a linha da mandíbula. Então ela está mais ou menos para baixo da linha da boca. E a gente faz o corte e desenha o queixo. Ok? E a orelha vem aqui da linha da sobrancelha, onde a gente tem esse triângulo do rosto, tá? E a gente desenha aqui a orelha. Opa, ficou um pouquinho maior. A orelha vem do nariz até a sobrancelha. Ok? Isso aqui é um cânone, né? É uma forma de você construir um rosto humano de uma forma padrão, tá? Mas na natureza, no dia a dia, se você sair pela rua desenhando, você vai encontrar diversas formas, diversas estruturas, né? Pessoas muito diferentes. Mas aqui eu vou seguir com o crânio de lado, a linha do nariz está aqui. Aí eu venho com a orelha, marquei a orelha aqui no crânio, pescoço. Aqui também a gente vai colocar o pescoço dele saindo daqui. E aí vamos marcar o nariz. A gente tem aqui a parte da testa, e aí eu venho com o nariz, né? Um nariz padrão, triangular, e a boca, ela vem projetada nessa diagonal, tangenciando os lábios, e aí o queixo. Você tem a boca aqui, ok? E aí o olho triangular de lado, muito simples, e aqui a sobrancelha, ok? Isso aqui é um esquema bem básico da figura humana. Agora a gente vai passar para a terceira etapa. A terceira etapa é quando a gente vai trabalhar o squash and stretch. O que isso quer dizer? Squash é esmagar, stretch é esticar. A gente mantém o volume da forma, mas a gente estica e esmaga a forma para a gente poder construir nosso personagem. Então vamos lá ver isso na prática. Eu posso alongar aqui o crânio do meu personagem, posso alongar toda a estrutura dele. Isso aqui caracteriza um stretch, um esticamento do rosto dele, né? E aqui eu posso fazer também um squash, onde eu esmago o crânio e a estrutura do rosto, tá? Então você pode fazer isso de diversas maneiras. Você pode esmagar ainda mais e esmagar a mandíbula ainda mais, e você vai ter novos formatos de rosto, né? Você pode alongar levemente a cabeça e estreitar de uma maneira triangular a proporção do queixo. Então isso aqui é o que a gente chama de silhuetas. A gente está construindo as silhuetas, a forma básica, a forma inicial dos personagens. Agora a gente vai passar para a quarta etapa, que é a construção, a aplicação dessas silhuetas em um personagem. Agora a gente vai se divertir um pouco. Eu vou aplicar essas silhuetas divertidas em um personagem muito icônico, que é o vampiro. Então eu vou colocar aqui a estrutura do crânio dele, vou alongar, vou colocar levemente de lado, então a linha de simetria vai cair aqui para o lado. Aí eu tenho, né, o personagem com orelhas pontudas, né, para fazer aquele vampiro tradicional, cartoon, e ele tem aquele cabelinho em V, ok? E aí a gente coloca uma costelinha aqui, para ele ficar mais engraçado, e um nariz bem comprido. Então o que eu estou fazendo? Eu equilibrei aqui a forma comprida, e agora eu estou colocando elementos em diversos tamanhos, né? Aqui um tamanho M, aqui eu tenho um queixo maior, um tamanho G, e aqui eu tenho o crânio no tamanho P. O que é esse PMG? É você tentar equilibrar essas formas para que você tenha apelo no desenho. E aí eu vou colocar aqui um olho bem simples.
e uma expressão facial também engraçada, dele de repente olhando levemente para o lado, com uma cara assim de entediado, né? E aqui eu vou colocar o sorriso dele. Então aqui ele já está com uma cara mais de malandro. E os dentinhos dele. Então esse é o nosso primeiro personagem. Eu vou fazer aqui, cruzando a capa dele. Né? Para ficar bem exagerada, para ter essa contraposição. Vou usar outra cor aqui para vocês verem. Para usar essa contraposição aqui da capa. Uma meia esfera aqui. E aqui a gente vai colocar a capa presa aqui no centro e pode até colocar um cordãozinho aqui dela presa. Só um detalhezinho aqui, né? E aí a gente reforça o queixo dele por cima. E aí se for até um vampiro meio moderno, ele pode até ter um alargador aqui na orelha dele, um adereço, né? Depois a gente pode colocar um bigodinho ou colocar um óculos. A gente trabalha as variações, os detalhes que são muito importantes. Aqui é a sobrancelha dele, vou pintar o cabelo dele que normalmente é bem preto, né? Bem escuro. Então você vê, um traço solto, um traço bem expressivo, né? E a gente constrói um personagem com bastante facilidade. Agora eu vou passar para um outro formato. Eu vou fazer um formato. Tá aqui a esfera do crânio. Eu vou fazer um formato, né, um meio retângulo, um retângulo com as bordas arredondadas. E aqui eu vou colocar o cabelinho dele, mais engraçado, cortado assim, saindo um pouco da estrutura da cabeça. Aqui umas orelhas menorzinhas, mais discreta. E aqui ele vai ter um narigão, para a gente ter um destaque. Ele é redondo num personagem que tem muitas pontas. Então isso cria apelo para o seu personagem. E aqui os olhos pequenininhos, da mesma maneira. Aqui ele pode estar meio brabo, com expressão meio brabo, e aqui uma expressão levantada para ficar uma assimetria, né? Para ter a simetria do personagem, e uma boquinha pequena com os dentinhos dele e um bigodinho. Tá? Com traços arredondados. E aqui a gente vai ter a capa dele, completando o desenho. Aí depois a gente vai trabalhar no corpo e as outras partes. Aqui eu vou escurecer da mesma maneira o cabelo. E aí a gente tem mais um vampiro, um personagem divertido e com uma forma bem diferenciada, com uma silhueta bem diferenciada que você pode comparar um com o outro. Agora a gente vai para o terceiro vampiro. O terceiro vampiro eu vou fazer um crânio pequenininho e vou trabalhar com uma cabeça triangular. Então esse é o início, é a silhueta básica. E aí eu vou colocar uma orelha que vem arredondada na parte de fora. Vou colocar o olho, de novo, pequenininho. A expressão dele olhando para o lado também. E aqui eu vou puxar uma sobrancelha daquelas bem tenebrosas assim. Tá? E aqui o cabelinho dele triangular com uma costeletinha aqui nas laterais. O seu traço pode ficar bem rabiscado, bem solto. Agora eu vou colocar o nariz triangular também, que é um triângulo invertido em relação a esse triângulo, então ele também gera pelo, e a boca eu vou colocar para cá, com os dentes de cada lado aqui, tá? E eu posso colocar até uma gravata borboleta aqui, no centro,
e puxar a capa aqui para cima, fazendo aquele mesmo detalhe de um lado para o outro, equilibrando o personagem, gerando sempre apelo e a composição entre curvas e retas, ok? E aqui a gente tem o nosso terceiro vampiro. Vamos lá, vamos estimular a nossa criatividade e tentar novos formatos. Um formato bem simples, formato redondo, bem óbvio. E aí a gente coloca a orelha, talvez bem triangular, para cima da linha da cabeça. A gente trabalha com o olho maior agora, talvez um olho de cada tamanho para a gente criar apelo, uma estrutura diferente. Coloco umas olheiras aqui para fazer um vampiro meio com sono, um narizinho pequenininho, bem simples, e um sorriso bem comprido, com os dentões maiores. E a gente vai ter um vampiro diferente. O cabelinho sempre do mesmo jeito. Ok. E aqui a gente pode até deixar um pouco quadrado na parte de baixo. Ou até colocar um queixo aqui, para a gente ter uma estrutura que ressalta na silhueta dele. Ok? Você pode estar trabalhando como eu estou fazendo, com duas cores, um vermelho e um azul, tá? A questão da cor vermelho e azul é uma tradição dos animadores da Disney, que eles usavam um lápis chamado Co-Eraser, onde tinha uma ponta azul e uma ponta vermelha. Então isso acabou virando uma tradição entre os ilustradores e os animadores, e é uma preferência. Agora, o que eu aconselho você não usar é um lápis amarelo. Esse sim, esse é o lápis a cor do medo, né? Se você estiver usando um lápis amarelo é porque você está muito inseguro, com muito medo. Então aqui a gente pode até brincar com um brinco aqui na orelha dele, né? Com um adereço assim. Pode de repente colocar um bigodinho pequenininho aqui embaixo, né? Enfim, você pode trabalhar aí o seu personagem com a sua criatividade. Aqui eu vou colocar a estrutura da roupa dele, a capa dele. Ok, esse é o nosso quarto vampiro. A gente vai passar para o nosso quinto e último vampiro para fechar essa atividade. Agora eu vou fazer um mais fortão assim. Então eu vou lá, esboço o crânio, trabalho um queixão, coloco aqui aquele queixo com a marquinha, aí eu trabalho com o nariz, de repente, quebrado aqui a ponte do nariz e pontiagudo para baixo, e um sorrisão de lado assim, com os dentinhos aparecendo. E aqui novamente um olho mais próximo, reduzido. Pode estar olhando para o observador, né, para quem observa o desenho. Uma cara de esperto assim. Amassando o rosto, né? Aqui a gente está trabalhando a caricatura, né, da estrutura humana para criar um personagem. E aqui uma costeleta bem grande. Com uma orelha menor. Okay? E o pescoço dele bem largo, grande. E a roupa dele aqui. A capa dele aqui. O que mais que a gente pode trabalhar aqui? Acho que tá bom. Tá bom de detalhes, tá bom de estruturas, tá equilibrado o design dele. Essa era uma atividade que eu queria passar num primeiro momento para vocês que vocês saiam da figura humana e trabalhem as variações para conseguir personagens expressivos, com silhuetas diferentes, né, que é um princípio da ilustração e da animação, onde você vai caracterizar
o personagem com um formato bem definido. Assim como você vai ver personagens famosos, como o Bob Esponja, que tem aquele formato dele quadrado. Você vai ver o Mickey, por exemplo, né? Aquela estrutura bem óbvia, com 3 círculos, né? Então isso é a silhueta do personagem e é o que faz ele ter uma personalidade marcante e que se destaque no seu desenho. Ok, gente, agora é a hora de você fazer o exercício. Você vai fazer esses passos que eu falei para você. Primeiro você vai pegar o lápis e vai esquentar o traço, você vai lá fazer os exercícios de retas, elipses e círculos. Depois você vai fazer essa estrutura humana que eu passei, ou de repente você tem uma estrutura humana que você tem preferência com outras medidas, não importa, contanto que você tente reproduzir a estrutura humana com o crânio, a mandíbula e a posição dos olhos, da boca e do nariz. Aí depois você vai passar para a etapa de silhueta. Essa etapa é a mais importante. Nela você tem que ser corajoso e você tem que ser criativo. Então solte o traço, esmague, estique as formas para você criar silhuetas bem diferenciadas. Você pode fazer em torno de umas 10 silhuetas, ok? E depois você vai aplicar isso ao personagem do vampiro, assim como eu fiz. Então eu vou colocar um PDF para você à disposição, com essas imagens para você ter como referência, e você vai aplicar as suas silhuetas aos seus vampiros e fazer desenhos divertidos de uma maneira simples e bem expressiva. E também de uma maneira autoral, com o seu próprio traço, com a sua própria característica e personalidade. Agora que você aprendeu sobre esboço gestual e vai ter acesso ao bônus dessa aula, e eu vou te falar o que você vai aprender na próxima aula. A aula 2 é a aula mais importante do curso de desenho gratuito. Você não pode perder a aula 2 de jeito nenhum. É uma aula imperdível. Na aula 2 eu vou te mostrar quais são os principais passos para você organizar os estudos de ilustração para aprender de forma como um profissional muito mais rápido e mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Eu vou te mostrar quais são as 3 principais etapas no processo de aprendizado para criar personagens próprios e personagens autorais, e nós vamos usar os estudos feitos na aula de hoje para criar algo incrível. Você não pode perder essa aula gratuita de jeito nenhum. Agora eu quero te pedir 3 coisas. Comenta aqui para mim como foi que essa aula de hoje te ajudou e o que você mais gostou, e envie essa aula para algum amigo que goste de desenhar. Se foi legal para você, com certeza vai ser legal para ela ou para ele também. Compartilhe o que você acabou de aprender, assim como eu compartilhei com você. Segundo, entre agora mesmo nessa comunidade do curso gratuito que foi criada para você lá no Hotmart Sparkle. Você recebeu o link dessa aula por e-mail e também nos canais do WhatsApp e Telegram. E também aqui embaixo desse vídeo tem um botão para te levar até a comunidade do Sparkle. Poste seus desenhos lá, que meus navegadores faixa preta estarão tirando suas dúvidas e dando um feedback sobre seus desenhos por lá. Não perca essa chance de ter seu desenho analisado por um ilustrador faixa preta. Se você não sabe, o Sparkle é uma comunidade gratuita da maior plataforma de ensino online da América Latina, que é o Hotmart. Basta você se cadastrar gratuitamente para ter acesso à nossa comunidade lá no Sparkle e ter o seu desenho analisado por um ilustrador faixa preta. E por último, pode ser que você tenha me conhecido somente nesse curso de desenho e por isso você pode estar perdendo muita coisa legal que eu posto todos os dias nessa comunidade. Então me segue nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho diariamente com você. Me segue e lembre de ativar o sininho de notificações tanto no Instagram quanto no YouTube. Gente, por hoje é isso. Eu te vejo na aula 2, na quarta-feira, às 8 horas da manhã. Coloca aí um alarme no seu celular para não perder nada e ter acesso a tudo que eu preparei para você no curso de desenho gratuito. Valeu, gente, até mais!